tudo passa. Tudo passa com o tempo. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você quer saber como fazer um curta animado. E para mostrar isso, nada melhor eu mostrar como que eu cheguei no resultado do meu curta animado, O Amanhã Me Falou. Meu projeto ele foi desenvolvido para o TGI da faculdade, ou Trabalho de Graduação Interdisciplinar, para trabalho de conclusão do curso. E uma das obrigações do projeto era seguir pelo menos uma ODS, que faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E a ODS principal do projeto é a 3, Saúde e Bem-Estar, seguido da 4, Educação de Qualidade, e a 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. As duas últimas, elas fazem parte do estúdio que assina o curta, que é a própria Totleve. Então nesse trabalho eu também tive que desenvolver toda a parte da identidade visual do estúdio. Então através do curta animado e das técnicas de motion design, o curta tem como tema principal a saúde mental. Então por isso que a ODS principal é a 3, Saúde e Bem-Estar. E o objetivo principal do curta é mostrar que existe sim uma saída para a depressão. Com base nessas informações iniciais foi montado o briefing do projeto. O curta teria que ter no máximo 3 minutos e 15 segundos. Ele foi destinado a um público entre 16 a 25 anos. Justamente por esse público mais jovem estar mais propenso a passar por esse tipo de situação. E ele é pensado em pessoas que já passaram por esse momento ou que estão passando. E o curta ele teria que trazer essa conversa entre o passado e o futuro, onde o futuro conversa com o passado. Essa é a motivação do título se chamar O Amanhã Me Falou. A ideia inicial do curta vem a partir de um texto que eu tinha escrito para mim mesmo de 5 anos atrás, que estava passando por um momento difícil. Ele traz essa perspectiva de alguém que já passou por isso. E a partir daí foi construída uma história onde a gente conhece o personagem que está no passado e vai passando por aqueles momentos difíceis, e depois a gente tem a perspectiva de quem já passou por isso, ou seja, dele mesmo, só que do futuro. Então a partir dessa ideia foi montada a sinopse, depois toda a construção da estrutura dramática e por fim a construção do roteiro. Para concluir essa etapa do briefing, a gente tem a análise de similares, onde eu busquei ideias semelhantes com o curta, mas também o estilo que eu buscava. E uma das dificuldades era achar um estilo de animação que fosse mais simples de se produzir. E foi aí que eu encontrei o Motion Comic, que é um estilo onde a gente tem uma história em quadrinho e ela é animada, só que as animações delas são mais simples, como a gente pode ver em alguns exemplos. Nessa primeira a gente tem mais movimentações da câmera e alguns movimentos sutis nos personagens, mas a gente tem uma composição bem avançada. Já na segunda a gente tem um detalhe maior nas animações, com o olho do personagem piscando, a roupa dele mexendo. E já na terceira a gente tem um curta, onde tem um estilo diferente de animação, que se aproxima mais da tradicional, mas ela traz um tema semelhante ao que o curta aborda. Com a definição do personagem montada, também foi feito um moodboard com as principais referências para o personagem. E a definição do estilo do curta foi definido que ele teria uma estética que remete a um storyboard, com traçados que imitam traços de lápis, e por isso a maior parte do curta ele é em preto e branco. E essa escolha é justamente porque o storyboard é uma parte incompleta do processo da animação. Então ele representa uma parte que o personagem ainda se sente incompleto. Quando ele tem essa superação, o curta ele passa a ser colorido, que o personagem já se sente completo. Isso porque a vida dele já não é apenas cinza para ele a partir daquele momento. Com essa primeira etapa do briefing e o moodboard completa, a gente passa para a parte prática do projeto. A gente tem os primeiros drafts do personagem e tudo isso de acordo com o que foi definido do personagem. Com o personagem definido, foi construído um banco de expressões, isso para facilitar na hora da criação da cena. Em vez de criar uma expressão na hora de criar a cena, apenas foi pego aquilo que já foi concluído e inserido ali dentro da cena. A gente tem alguns ângulos do personagem, ele de corpo inteiro, tanto de frente quanto de costas, e a sua versão colorida. Na camisa do personagem eu tentei trazer um pouco da textura da pele do camaleão, só que de uma forma um pouco mais minimalista. A construção dos cenários, elas foram construídas através de fotos reais e elas passam pelos principais lugares que tem a ver com o personagem. Os locais que ele passa para chegar até a escola, a própria escola e o quarto do personagem.
O storyboard do curta ele já foi montado pensando na animação final. Mesmo depois de finalizar ele, na hora de criar a versão final das cenas, ainda foi visto que algumas coisas ainda não estavam coerentes, não estava passando claramente a ideia que devia ser passada. Então, mesmo com ele finalizado, foi construído algumas cenas a mais para que tivesse uma coerência maior na narrativa. A capa do curta ela vem alinhado com essa questão do O Amanhã Me Falou. Então é o personagem em cima da ponte, que é um cenário muito delicado na história. E é justamente o personagem vendo o nascer do sol. Representa essa questão do amanhã. Dentro do Illustrator, na criação das cenas, tudo aquilo que deveria ser animado já foi separado em camadas, justamente para, na hora de importar para o After Effects, focar apenas naquilo que deveria ser animado. Outra coisa que eu fiz para facilitar nessa etapa do projeto, depois da finalização do storyboard, foi separar todas as cenas em blocos. Então, ao invés de focar em animar tudo como um todo, eu apenas foquei em uma sequência de cenas específicas. Então, quando você tem esse foco separado em uma parte de cada vez, você não se perde ali no todo. E também foi criado algumas ilustrações para representar os momentos que o personagem se supera, mas também as suas principais motivações, como os amigos que ele passa a fazer na escola depois que ele supera a timidez dele, mas a sua motivação principal, que é a sua família. Com toda a animação finalizada, todo o curta ele já foi feito com base em cima da trilha sonora, então todas as transições que acontecem é feito em cima de uma batida da música. E no Premiere foi colocado alguns efeitos sonoros a mais para justamente trazer essa imersão maior na hora de você assistir o curta. E foi assim que eu fiz o curta animado O Amanhã Me Falou. O que você achou desse processo? Diz aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou quer saber de algum detalhe a mais. E não se esqueça de ver o resultado final do curta clicando aqui na tela.